Muito bem, nós vamos ver aqui nas Escrituras que esta expressão carne não é carne que você compra no açougue, a carne, os músculos do corpo, mas a carne é uma palavra que está sendo colocada ali no sentido espiritual, no sentido de o ser humano, do próprio eu, o ser humano. O pendor da carne. Nós sabemos que a vontade humana, ela se opõe muitas vezes, ou na maior parte das vezes, se opõe à vontade de Deus. A carne nos fala dessa natureza pecaminosa do homem, essa natureza pecaminosa que ele adquiriu quando pecou, lá no Éden. Quando Adão pecou, nós estávamos em Adão. Quando ele pecou, ele recebeu ou ele adquiriu, ao comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele conheceu o mal, ele conheceu o pecado, ele errou o alvo, ele não acertou na vontade de Deus, ele deixou de estar envolvido pela glória de Deus e ele viu que estava nu. Isto é uma realidade. O homem se sente totalmente desnudo, o homem se sente totalmente desamparado, desprotegido quando ele peca, quando ele falha, quando ele não está no centro da vontade de Deus. Nós vamos ver, Paulo vai nos falar na carta aos Coríntios, ele vai falar do homem espiritual e do homem carnal. Claro que ele fala também do homem natural. O natural é aquele que não conhece ainda Jesus, não conhece as coisas do Espírito. O homem carnal é aquele crente, aquele cristão que está no comecinho da vida cristã, que ainda é bebê espiritual, que ainda não aprendeu, ainda não foi completamente discipulado. Então, é cheio de erros, é cheio de vontade própria, divisão, facção, ciúme, inveja, essas coisas estão bem dentro da sua vida ainda. Mas o cristão espiritual é aquele que já foi liberto, é aquele que amadureceu, é aquele que vive em santidade, é aquele que busca e ama o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando esta luta, esta guerra que há dentro de nós, do bem contra o mal, das coisas de Deus contra as coisas do mundo, da carne, os desejos pecaminosos, a inclinação que nós temos. Então, eu quero que você tome a sua Bíblia, abra e vamos ler. Vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 8, do versículo 7 ao 11. Diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui Paulo está dizendo que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, o que a carne pende, o que a natureza pecaminosa pende, é totalmente ao contrário da vontade de Deus. Enquanto Deus deseja santidade, paz, alegria, amor, bondade, paciência, longanimidade, domínio próprio, a carne pende para ira, arrogância, maldade, ódio. A carne pende para as coisas contrárias à vontade de Deus. Então diz a palavra que o pendor da carne é inimizade contra Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós sabemos que o ser humano nasce tão indefeso, nasce assim, tão necessitado de ajuda. Eu estive na fazenda há poucos dias
e ali pude ver os potrinhos que nasceram. O potrinho de um dia já está de pé, ele já procura a teta da sua mãe para mamar, ele já sabe mamar, ele já sabe andar, ele está pertinho da sua mãe, mas ele já está de pé, ele já caminha. O ser humano leva quase um ano para aprender a andar, para aprender a andar. E quando dá os primeiros passinhos, ainda cai. Para aprender a falar, quanto tempo demora? Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que está escrito aqui. O pendor da carne é inimizade contra Deus. E continua o texto nos dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos ver então, aqui diz, vós, porém, não estáis na carne. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, então o Espírito de Deus vem habitar em nós. Então, quem vai dirigir a nossa vida agora é o Espírito Santo. Ele vai nos dar a direção, ele vai nos mostrar o caminho, ele vai nos dar, trazer à luz a vontade de Deus para nós. A voz do Espírito é tão suave, é tão meiga, que muitas vezes nós confundimos a voz do Espírito com a nossa própria voz. Muitas vezes o Espírito Santo está nos falando e a gente está achando que é o nosso pensamento. Tão suave ele é. Mas o Senhor está dizendo aqui que aquele que está em Cristo, aquele que entregou a sua vida ao Senhor, recebe uma nova natureza. A natureza de Deus, o coração de Deus, o amor de Deus. É como se houvesse um transplante do nosso coração. É como se o nosso coração velho fosse arrancado e fosse transplantado o coração de Deus para nós. Um novo coração. Nós sabemos hoje que no coração está a memória e nós podemos ver algo tão importante aqui, que quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando Deus nos dá esse novo coração, junto com esse novo coração vem uma nova inclinação. Antes, a pessoa ia para os bares, o boteco, ia para a bebida, para a cerveja, ele queria as danças sensuais do mundo, ele queria boate, ele queria prostituição, ele queria a mentira, a farsa, o engano. Mas agora o seu coração o inclina para Deus, o inclina para ir à igreja, o inclina para ler a Bíblia, o inclina para orar, o inclina para conhecer mais a Deus. Os amigos, agora ele não tem mais prazer nas piadas, o seu prazer são as coisas de Deus. Então há uma mudança radical. É como se o Senhor tirasse o nosso coração, a inclinação da carne, e colocasse a inclinação do Espírito, as coisas de Deus. E Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Esse ponto é muito importante, porque vemos muitas pessoas que às vezes demoram tanto a compreender a vontade de Deus, demoram tanto a deixar os seus pecados, demoram tanto, porque falta o verdadeiro arrependimento, porque ainda o Espírito Santo não habita nelas. Habitar não é visitar. A visita vem esporadicamente, a visita vem por um tempo, ela vem e vai embora. A visita vem, mas ali não é a sua casa. Por mais que ela esteja à vontade, não é a sua casa. Mas aquele que mora, ele está familiarizado
Ele vai à cozinha, ele abre a geladeira, ele arruma o seu quarto, ele dorme ali, ele se sente em casa. O Espírito de Deus vem habitar em nós quando nós recebemos este novo coração. Recebemos o coração de Deus, quando nós somos transformados, quando nós nascemos de novo. Vamos continuar vendo o que Paulo nos diz. Ele diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que coisa linda! Aqui a palavra de Deus diz que Cristo, estando em nós, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos inclina, ele nos dirige, ele nos traz a vida para as coisas de Deus. O pendor da carne é morte, inimizade contra Deus, mas o pendor do Espírito é vida. E eu posso ter vida por causa do Espírito Santo habitando em mim. E Paulo nos diz: se habita em vós o Espírito daquele que vivificou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará também não só o nosso interior, mas também o nosso corpo mortal. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa fé, esta é a nossa certeza de que haveremos de ressuscitar com Cristo em glória, de que haveremos de habitar com Ele eternamente, sendo cheios do seu Espírito Santo e transformados por Ele. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, ó Jesus, pois eu quero receber a Tua vida, a Tua presença, a Tua paz. Enche-me do Teu Espírito, ensina-me a Tua vontade. Ó, lava o meu coração de todo pecado, de toda impureza e dá-me um novo coração, um coração semelhante ao Teu, um coração cheio do Teu amor e da Tua bondade, um coração inclinado para as coisas espirituais. Lava-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza da minha salvação. Eu me entrego a Ti, Jesus, para ser Teu, hoje e para sempre. Pai, aquelas pessoas que nos assistem e que estão passando por momentos difíceis, quer seja um luto, uma dor, uma enfermidade, uma falta, ó Deus, alcança-as com Teu toque. Abençoe cada uma com a Tua alegria, com a Tua paz, com a segurança da Tua presença. Abençoe cada lar, cada família com a Tua doce presença, com a solução para os seus problemas e com a Tua resposta. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.